A paz do Senhor para todos. Quero trazer aqui responder uma pergunta do Adventista. Ele fez uma pergunta na questão: quem são essas duas testemunhas que estará na grande tribulação? Aí ele bota um vídeo do pastor Elias. O pastor Elias vai dar o seu argumento. Depois ele toma a palavra e ele vai explicar quem são essas duas testemunhas, ok? Vamos analisar primeiro o vídeo, depois eu trago uma refutação nessa questão do Adventista. Quem são as duas testemunhas? Elias, quem são as duas testemunhas de Apocalipse 11? Existem alguns que acreditam que as duas testemunhas serão Elias e Enoque. E por que não? Porque ambos foram levados para o céu com corpos glorificados, portanto eles não podem mais morrer e as duas testemunhas morrerão. Sei. Outros dizem que é Elias e Moisés. Não pode ser Elias pelo primeiro caso que apresentamos e Moisés porque ressuscitará por ocasião do arrebatamento com o corpo glorificado e portanto não pode voltar aqui para morrer. Tá, Elias, mas quem são essas duas testemunhas? Quer saber? Mas é claro que quero. Eu também não sei. Oxe, essa tua explicação é tão útil quanto tentar limpar os dentes com carvão. Mas se você não sabe explicar, tudo bem, pode deixar comigo, eu explico. As duas testemunhas de Apocalipse 11 são uma referência simbólica ao Antigo e Novo Testamento. O que uma testemunha faz? Ela testifica de alguém ou de alguma coisa. O que foi que Jesus disse lá em João capítulo 5, verso 39? Ele disse o seguinte: examinais as Escrituras, porque julgais ter nela a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Não esqueçam, o Apocalipse ele é um livro que traz vários simbolismos. E para entender esses símbolos, você precisa se voltar para a Bíblia. É ela que vai dar o significado desses símbolos. É a Bíblia que é a chave interpretativa do Apocalipse. Então, quem são as duas testemunhas? Simples, são o Antigo e Novo Testamento. Ok? Agora vamos dar a minha opinião. Analisando essa questão, quem são essas duas testemunhas, a gente vai para o livro Apocalipse capítulo 11 e a partir do versículo 3. Aí fala das duas testemunhas. Só que interessante que essas duas testemunhas, ela vai morrer em praça pública. Depois de 3 dias, essas duas testemunhas, ela vai ressuscitar e vai subir para o céu. A pergunta que se faz é essa: como esse adventista, que já não crê na opinião que o pastor Elias falou nessa questão, que a gente não sabe quem é essas duas testemunhas, que a Bíblia não relata, e ele diz que é o Novo e o Velho Testamento. Se é o Novo e o Velho Testamento, como pode essas duas testemunhas ela morrer e depois ressuscitar e depois ir para o céu? Então, como ele diz nessa questão, ele diz que é simbólico. Se é simbólico, como é que ele pode dizer que é o Antigo e o Novo Testamento? Aí quer dizer que vai morrer o Antigo Testamento, vai morrer o Novo Testamento, 3 dias em praça pública, vai ser ressuscitado o Novo Testamento e o Velho Testamento e vai para o céu. Veja que contradição dessa questão, ok? Na nossa opinião, o que significa as duas testemunhas, assim como o pastor Elias falou, também nós não sabemos, porque nós não cremos que será Moisés. Por quê? Se Moisés, ele morreu, essas duas testemunhas vai morrer novamente e vai ressuscitar novamente. Então não pode ser Moisés, ok? Por isso que nós, como cristãos, a gente não defende que essas duas testemunhas será Enoque e Elias, ou então Moisés. Principalmente Moisés, porque Moisés morreu e assim que nós cremos, quando Jesus vier arrebatar a sua igreja, vai ressuscitar. Então, se ele morreu e ressuscitou, assim como Elias disse, e se ele é uma das duas testemunhas, é Moisés, vai ter que morrer de novo. Hebreus capítulo 9, versículo 27, o homem está ordenado a morrer uma só vez, depois da morte, segue seu juízo. Então, para nós, não será Moisés. E nós não sabemos quem serão essas duas testemunhas. Pode ser alguns que Deus vai escolher
no período da grande tribulação, ok? Mas nós não sabemos quem são. Agora, o que nós não podemos afirmar, que é Moisés, e assim como o Adventista diz que é o Novo e o Antigo Testamento que ele está afirmando. Só que essas duas testemunhas vai morrer. Então vai morrer o Novo e o Antigo Testamento. 3 dias depois vai ressuscitar. Este é o problema para o Adventista responder, ok? Que Deus abençoe, que essa palavra seja uma palavra de edificação.